Olá, querido irmão, querida irmã, esse é o programa Tesouro da Igreja. E eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Voltamos aqui então no parágrafo 3. Estamos aqui na profissão de fé, na profissão de fé cristã. Então hoje vamos entrar a partir do número 512, nesses mistérios da vida de Cristo. No tocante à vida de Cristo, o símbolo da fé fala somente dos mistérios da encarnação. Então, a conceição e nascimento. Da sua concepção, do nascimento, da Páscoa, que é a paixão, crucificação, morte e sepultamento. Também fala da descida aos infernos, da ressurreição, da ascensão, mas não diz nada explicitamente dos mistérios da vida oculta e pública de Jesus. Mas os artigos da fé referentes à encarnação e à Páscoa de Jesus iluminam toda a vida terrestre de Cristo. Como está escrito em Atos 1. Tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que arrebatado, deve ser visto à luz dos mistérios do Natal e de Páscoa. Bem, então os mistérios da vida cristã, melhor dizendo, da vida de Cristo, é referente a quando ele vem para ser encarnado. Bem, quando ele vem para ser encarnado e também a sua vida pública aqui, a sua vida de missão. A missão que ele veio fazer. Então é isso aqui que exatamente a palavra de Deus fala. Agora, qualquer outra coisa que você tente buscar, tente entender, não estando relacionado com a encarnação do Verbo, então, para nós, para a igreja, para o seu entendimento, para o que é bom para você, no caso, então não interessa. Por quê? Porque o que interessa é a encarnação do Verbo. É o que ele veio fazer, é a missão dele, é o que ele veio cumprir, cumprir exatamente o desejo do Pai para a nossa salvação. Enfim, então tudo isso está bem relatado. Isso sim, nós vamos estudar, nós vamos meditar, nós vamos aqui vasculhar, pensar bastante, refletir bastante. Por quê? Porque é concernente à nossa salvação. Então, o que Deus revelaria mais do que isso? Não é necessário. Por exemplo, qual era a vida do Filho de Deus antes de ser encarnado? Isso daí não interessa para nós. Não é verdade? O que interessa é o momento da sua encarnação e o que aconteceu daí para frente. Isso sim é o que nós vamos estudar aí nos mistérios da vida de Cristo. A catequese, conforme as circunstâncias, há de desenvolver toda a riqueza dos mistérios de Jesus. Aqui é suficiente indicar alguns elementos comuns a todos os mistérios da vida de Cristo, para em seguida esboçar os principais mistérios da vida oculta e também pública de Jesus. Bem, toda a vida de Cristo é um mistério. Você já deve ter percebido isso, não é? Que desde o momento em que ele foi anunciado aí que viria, se Nossa Senhora dissesse o seu sim, acolhesse, quando o anjo vai conversar com Nossa Senhora, desde esse primeiro instante já é um mistério profundíssimo. O mistério da encarnação do Verbo no ventre de Nossa Senhora já começa aí. E toda a vida dele, claro, excluindo aí a parte do Evangelho, onde ele vai explicar, onde ele vai falar das coisas do reino de Deus, estava tudo oculto para nós isso, Ele veio então abrir os céus para nós, ele veio revelar os céus. Ele veio falar publicamente como é que é o céu, como que se entra no céu, quem deve ir para o céu. Tudo isso ele explicou bem direitinho, Bem, muitas coisas que interessam a curiosidade humana acerca de Jesus não figuram nos evangelhos, como eu estava dizendo, Quase nada é dito sobre a sua vida em Nazaré, por exemplo,
o tempo que ele viveu ali com a mãe e com o pai dele, quase nada é falado. Algumas coisinhas, né? E mesmo uma grande parte de sua vida pública também não é relatada. Nós vemos aí os relatos da vida de Jesus, da vida pública dele, alguns milagres que ele fez, não é? Os evangelistas, eles narram ali alguns milagres, mas agora tudo que Cristo fez nesses 3 anos, mais ou menos, ele ficou com esses apóstolos, com esses discípulos, com esses escolhidos, não é possível relatar aqui tudo o que ele fez. Então, até um deles, o próprio João, fala, né? Nem a biblioteca do mundo inteiro conseguiria ter ter todos os livros que falariam sobre tudo que Jesus fez. Então, os evangelhos, na verdade, o que é narrado pelos evangelistas é um resumo, não é? Do que Cristo fez durante esses 3 anos, que foram aí coisas maravilhosas, não é? Mas já vemos nesses resumos que são coisas fantásticas, não é verdade? O que foi escrito nos evangelhos foi para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Então, quer dizer, você poderia dizer assim, mas então teria que ter mais coisas escritas sobre Jesus para nós acreditarmos mais, entendermos melhor a vida dele. Não é necessário. Veja que o próprio Jesus aqui está dizendo que tudo que foi escrito sobre ele já é mais do que necessário, não é? E tudo que foi escrito aqui por ele, né, que é esse resumo, que são os evangelistas, é suficiente para você crer que ele é o Filho de Deus, que ele foi enviado por Deus e que, no caso, ele é o nosso Salvador. Então, isso é bem suficiente. No número 515 diz assim: os evangelhos foram escritos por homens que estiveram entre os primeiros a ter a fé e que queriam compartilhá-la com outros. Depois de terem conhecido na fé quem é Jesus, puderam ver e fazer ver os traços do seu mistério em toda a sua vida terrestre. Desde os paninhos da sua natividade, como é relatado em Lucas 2, versículo 7, não é? Até o vinagre da sua paixão, que é a última coisa que colocaram na boca de Jesus, logo em seguida ele morreu, e também o sudário da sua ressurreição. Tudo na vida de Jesus é sinal de seu mistério. Através de seus gestos, dos seus milagres, das suas palavras, foi revelado que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quer dizer, não há mais o que esperar, não há o que mais discutir, não há o que mais buscar. O que foi nos trazido por Cristo, o que ele revelou para nós, é suficiente para nós acreditarmos que ele é o próprio Deus, que toda a plenitude da divindade habita nele. Quer dizer, o que é toda a plenitude da divindade? Tudo que está no Pai, está no Filho, está no Espírito. Tudo que pertence a esse único Deus está também em Cristo, porque Cristo é Deus, é o Deus encarnado. Quando ele se encarnou, ele não deixou de ser Deus. Então isso é muito importante. Quando ele foi encarnado, ele não deixou de ser Deus, só que ele nunca usou de sua igualdade com Deus, é diferente. Ele nunca usou de seus poderes divinos. Ué, mas como é que ele fazia milagres então? Porque ele tinha o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que dava condições para ele fazer milagres. Mas ele precisava do Espírito Santo, sendo ele mesmo o próprio Deus? Sim, ele precisava, porque exatamente em Colossenses 2, São Paulo vai explicar, melhor dizendo, Colossenses fala da sua plenitude, mas em Filipenses 2 vai dizer que ele se esvaziou de si mesmo. Ele se esvaziou de sua divindade. Então ele precisava do Espírito Santo, sim, para fazer os milagres que ele fez. E ele quis exatamente precisar do Espírito Santo para agora dizer para nós
que para nós levarmos o Evangelho adiante, precisamos também do Espírito Santo. Para realizarmos curas e milagres, precisamos do Espírito Santo. Para viver a vida em Cristo, precisamos do Espírito Santo. Então, nesse sentido que ele deixou bem claro para nós que tudo que ele fez aqui foi na força, na graça, no poder do Espírito Santo. Isso é muito importante nós termos em mente. Você não sei se você já deve ter aprendido aí alguma outra coisa diferente disso. Ah, mas eu fiz um curso onde dizia que Jesus fez o que ele fez porque ele é Deus. Então, esse curso que você fez, meu querido irmão, minha querida irmã, me desculpe aí, mas essa teologia, ela deixa um pouco a desejar, como eu estava dizendo. Se nós formos aí seguir a teologia dogmática de Cristo, nós temos que entender que tudo que ele fez foi pelo Espírito Santo que estava nele, quando ele foi batizado aí no Rio Jordão. O céu se abriu, desceu o Espírito Santo sobre ele em forma de pomba e o Pai disse: eis o meu filho muito amado, ouvi-o. Então, naquele momento já começam os relatos ali, de que Jesus, já cheio do Espírito Santo, já foi levado para o deserto para ser tentado. E quando ele volta de lá, então ele começa a sua vida ministerial, a sua missão poderosa. Mas pela graça do Espírito, vamos insistir nisso várias vezes aqui nos nossos estudos, né? Bem, então Colossenses 2:9 vai dizer que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não porque somente ele era Deus, mas porque ele é Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Ele só não usou de sua igualdade com Deus. É uma grande diferença isso. Ele nunca deixou de ser Deus em tudo que ele fez, desde o momento em que ele foi encarnado, até a sua ressurreição. Ele nunca deixou de ser Deus, só que ele nunca usou de sua igualdade com Deus. Então essa é a grande diferença aí que nós temos que notar. Então Colossenses 2 fala que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E Filipenses 2 vai falar, então, do seu esvaziamento, do seu aniquilamento, não é? Bem, sua humanidade aparece assim como o sacramento, isto é, o sinal e o instrumento da sua divindade e da salvação que ele traz. O que havia de visível na sua vida terrestre apontava para o mistério invisível da sua filiação divina e da sua missão redentora. Então, o que havia de visível na sua vida terrestre, que as pessoas viam Jesus, tocavam em Jesus, estavam com Jesus, poderiam abraçar Jesus. Então, elas viam Jesus. Então, esse sinal, esse sacramento, como diz aqui, o sacramento é um sinal, não é? Então, esse sinal de salvação da divindade, então nós pudemos ver em Cristo. Os que viveram com Cristo viram isso. Mas o que estava invisível nele é a filiação divina e redentora. Então, as pessoas viam Jesus humano, mas o Jesus divino não via, porque é invisível, ok? Os traços comuns dos mistérios de Jesus, a partir do 516 agora. Toda a vida de Cristo é revelação do Pai. Bom, isso é verdade, né? O Filho veio para revelar o Pai e o Espírito Santo veio para revelar o Filho. Isso é interessante. Então, o Filho veio para dizer que existe um Pai de amor, um Pai de misericórdia, um Pai de santidade, um Pai que cumpre todas as suas promessas lá do Antigo Testamento, um Pai que está sempre atento, um Pai que ama as pessoas incomparavelmente, até ininteligivelmente. Não dá nem para entender como é que é esse amor desse Pai. Esse amor desse Pai não é entendido, ele é mostrado e é experienciado, ou seja, experimentado. Então, o amor do Pai é experimentado quando o Filho se entrega na cruz. Então, você agora, eu e você, né? Nós, sentindo esse amor, essa prova desse amor de Cristo por nós na cruz, nós sentimos o amor que o Pai tem por nós, porque Cristo veio revelar o amor do Pai. Como que ele revela o Pai? Como que ele revela esse amor? Dando sua vida por cada um de nós. Então vamos lá, toda a vida de Cristo é revelação do Pai, suas palavras, seus atos, seus silêncios
seus sofrimentos, sua maneira de ser e de falar, por exemplo. Jesus, ele pôde dizer assim, em João 14:9, quem me vê o Pai. Essa frase de Jesus foi para Filipe. Filipe disse ali, né, com os seus irmãos que estavam junto com ele: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Eles não sabiam mais o que falar, na verdade. Eles não sabiam o que pedir para Jesus. Eles não sabiam. Eles estavam ali atônitos, né? Com tudo que Jesus falava, pregava, ensinava, o que ele fazia. Tudo aquilo era uma novidade incrível para todos eles. Eles estavam perplexos com tudo aquilo, né? Eles não tinham entendimento dessas coisas, então para eles ficava aí muito difícil. Ficava muito difícil aceitar as coisas e também compreender as coisas, não é? Então, quando Filipe fala, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus fala, Filipe, há tanto tempo estou convosco, você vem me dizer para mostrar o Pai? Olha para mim, Filipe, quem me vê o Pai, porque eu sou a revelação do Pai. Eu vim trazer o Pai a vocês, eu vim apresentar o Pai. Como que você diz agora? Mostra-nos o Pai, Filipe. Também, e o Pai pode dizer em Lucas 9:35, este é o meu filho, o eleito, ouvi-o, não é? No caso aqui do batismo de Cristo, né? Tendo nosso Senhor se feito homem para cumprir a vontade do Pai, os mínimos traços dos seus mistérios nos manifestam o amor de Deus por nós. Isso está na carta de São João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 9. Vai dizer que Deus é amor. Ele começa a trabalhar como se Deus fosse... Ele quer assim... mostrar para nós quem é Deus, mas Deus, claro, é invisível. Como nós vamos ver Deus? Então ele começa a tentar explicar, né, que Deus é amor. Então a maior frase da Bíblia, a maior frase e mais completa frase da Bíblia, ela tem 3 palavras e ela está escrita na primeira carta de João, capítulo 4. Deus é amor. Essa é a maior frase da Bíblia. E essa frase de apenas 3 palavras, ela resume a Bíblia inteira. Se você, meu querido irmão, minha querida irmã, experimentar o amor de Deus, você leu a Bíblia do Gênesis até o Apocalipse. Você leu os Evangelhos de Cristo. Você presenciou os milagres de Cristo. Você presenciou. Mesmo sem você ter visto esses milagres, você se torna uma testemunha desse amor. Uma testemunha de Cristo você se torna. Por quê? Porque você entendeu, compreendeu e você experimentou o amor de Deus. Então, quem experimenta o amor de Deus, eu digo isso por mim mesmo. Eu experimentei e experimento esse amor de Deus todo dia na minha vida. Então, eu sou uma testemunha de Cristo. Ah, mas Luiz Carlos, você nunca viu Jesus. Como é que você está falando que é testemunha dele? Pois então, eu não preciso ver Jesus. Eu sinto, eu experimento. E isso todas as pessoas são chamadas a sentir isso, a experimentar esse Cristo, a experimentar esse Pai. Como que experimentamos Ele? Permitindo que Ele nos ame. Permitindo que seu amor penetre em nossos corações. E uma vez esse amor de Deus penetrando em nossos corações, nossa vida nunca mais será a mesma. Nunca mais. Então veja, se você, querido irmão, querida irmã, está aqui ouvindo esse programa, é porque você já experimentou esse amor de Deus, senão você nem estaria ouvindo esse programa. Mas porque você experimentou, você quer ouvir. Você quer aprender mais. Você quer entender mais para poder também explicar melhor para as pessoas. Então é isso que você está fazendo aqui. É isso que nós estamos fazendo aqui, nos deixando amar por esse Deus maravilhoso que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é?
Bem, então, toda a vida de Cristo é mistério de redenção. A redenção nos vem, antes de tudo, pelo sangue da cruz. Mas este mistério está em ação em toda a vida de Cristo, já na sua encarnação, pela qual, fazendo-se pobre, nos enriqueceu pela sua pobreza. Na sua vida oculta, que pela submissão serve de reparação para nossa insubmissão na sua palavra, que purifica seus ouvintes. Nas suas curas, nos seus exorcismos, pelos quais levou as nossas fraquezas e carregou as nossas doenças. Na sua ressurreição, pela qual nos justifica. Então, a vida de Cristo é mistério de redenção. Bem, o que é redenção? Redenção é um ato de libertação. É um ato de libertação. Redenção também é um ato de livramento. Nós vamos explicar, claro, evidentemente, por que Jesus morreu, esse mistério de redenção que vem do sangue de Jesus na cruz, o que ele significa, o que ele é para nós. Nós vamos explicar tudo isso bem detalhadamente quando formos estudar aqui a morte de Cristo. Nesses mistérios de Cristo, vamos estudar sua morte. Então, na morte de Cristo, vamos ver a redenção. Redenção é um pagamento. Jesus paga para a nossa libertação, para que nós sejamos libertados de Satanás. Satanás é nosso dono legítimo desde o pecado original. Desde antes de nós nascermos, antes de nós sermos concebidos no ventre de nossa mãe, ele já é nosso. Ele já teria nós como seus escravos. Sim, estaríamos sob a sua servidão por causa do pecado original que ele instalou lá em Adão e Eva. Então, obviamente, todo ser humano ele é gerado no pecado. Então, e nesse momento do pecado, o pecado entra na pessoa que está sendo gerada. E daí nós nos tornamos, então, prisioneiros de Satanás. Nós somos sequestrados, nós somos roubados de Deus. Nós permanecemos num cativeiro. Sim, prisioneiros num cativeiro. É isso que nós permanecemos. Acontece que Jesus nos liberta pelo sangue dele derramado na cruz. Então isso chama-se redenção. Chama-se pagamento. Ele paga o preço da nossa vida, da nossa libertação, da nossa liberdade. Não é assim? Quando um grupo de pessoas sequestra um filho, uma filha, então eles ficam pedindo dinheiro, né, para libertar. Então os pais têm que pagar um dinheiro para libertar o filho ou a filha deste cativeiro. Então Jesus também paga para nós, não dinheiro, mas a moeda de troca não é dinheiro, é sangue. Ele paga com o seu sangue por cada um de nós. Isso então é a redenção. Então, nós vamos estudar então esse mistério da redenção, que nos vem antes de tudo pelo sangue da cruz, sim. Mas veja, Maria também foi remida. Maria foi redimida, perdão. Maria foi redimida quando ela foi concebida no ventre da mãe dela. Quando nós somos concebidos no ventre de nossas mães, naquele instante da nossa concepção, o pecado original entra na nossa carne. Neste momento em que o pecado original entraria em Maria, o sangue de Cristo, o sangue do filho dela, veja, o sangue do filho dela, que ela nem tinha nascido ainda, nem tinha ficado grávida, nada disso. Mas aí que está o poder do sangue de Jesus, o poder desse sangue que é humano, sim, mas porque Jesus também é Deus. Então todo o sacrifício dele pode entrar no tempo do jeito que ele quiser, porque Deus é atemporal. Então veja que o sangue de Jesus, que viria muitos anos depois a ser derramado na cruz, no momento da concepção de Maria, já lava Maria. Esse é um mistério profundo que nós vamos estudar, viu? Nós vamos estudar, sim, esses mistérios da fé de cristão. Nós vamos estudar isso aí maravilhosamente bem, se Deus quiser. Mas só para dar um saborzinho aqui para você, um petisco para você, não é? Então, Maria, ela foi redimida, ela foi limpa de qualquer pecado na sua concepção. Quer dizer, quando ela foi concebida no ventre da mãe dela. Então, o sangue do filho dela que já limpa ela. É um mistério profundíssimo, não é? Mas é um grande mistério isso. Ele nos enriquece
Ele se fez pobre, né? Ele sendo rico porque Deus é rico. Em que sentido que Deus é rico? Rico de todas as graças, de todas as maravilhas. Não existe as maravilhas do mundo, as maravilhas, o que nós consideramos aqui maravilhas, o que nós consideramos aqui riquezas nesse mundo terreno, não tem comparação com as riquezas divinas, não tem comparação. Então, Deus sendo rico, Jesus sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Bem, qual é a riqueza de Cristo? Por exemplo, uma delas, a sua santidade. Ele é santo. Deus é santo. Então, uma das maiores riquezas de Deus é a sua santidade. Muito bem. Ele, sendo rico, se fez pobre, quer dizer, se fez humano, para nos enriquecer com sua pobreza. Então, a humanidade de Cristo, que também é santa, vem nos enriquecer. Se você buscar a santidade em Cristo, você se torna rico. Aí que está, rica. Querido irmão, querida irmã, vamos encerrando aqui por hoje, né? Aqui o nosso programa Tesouro da Igreja, pedindo à Virgem Maria que nos ajude nessa compreensão, nesses estudos que estamos fazendo do Catecismo da Igreja Católica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.